Como o homem conseguiu traduzir uma língua jamais vista por ele? Como conseguiu decifrar códigos, sinais, interpretar inscrições e textos datados há milênios de anos? O que acontece? Os povos antigos tinham suas escrituras, tinha a sua língua, tinha o seu idioma. Então, eles tinham a forma de se comunicar, muitas vezes através de símbolos, de ícones, né, de palavras, que muitas vezes variavam entre os povos e culturas do passado. Só que os povos que vinham posteriormente a este povo prévio, com certeza mantinha, né, aquela tradição escrita, aquela linguagem, aquela iconografia ou aquele alfabeto um pouco diferente, porém variando do alfabeto antigo, do texto, dos ícones antigos. Então eles conseguiam manter um pouco dessa variância. E isso era passado de geração em geração nos povos conseguintes. Então o que acontece? Muitos textos antigos foram traduzidos e decifrados a partir de textos que já estavam escritos anteriormente, né? Então, quando uma cultura deixa um conhecimento, geralmente traz um conhecimento prévio de uma outra cultura, e assim por diante, né? Então as pessoas iam codificando o conhecimento, as informações que eram passadas. Porém, existem aqueles códigos, né? Por exemplo, no Egito Antigo, existiam os hieroglifos. Como que alguém ia traduzir os hieroglifos? Na Suméria, na antiga Babilônia também, e os povos acadianos posteriores, né? Era escrita cuneiforme. Como é que eles iam traduzir aquela escrita se não tinha um parâmetro, né, para decifrar aquela linguagem? Bom, vocês conhecem o caso da Pedra de Roseta, que foi encontrado próximo a Alexandria, né? Então, pesquisem sobre isso, a Pedra de Roseta. Roseta era uma cidade próxima a Alexandria, né, no Egito. Então, antigamente, foi decifrado os hieroglifos justamente porque encontraram esta pedra no qual havia ali hieroglifos escrito, um texto, né, com hieroglifos. Depois, na linguagem do Egito Antigo, que era o demótico, né, que era o texto que era utilizado, a linguagem do Antigo Egito, e depois encontraram embaixo escrito em grego. O mesmo escrito, né, que estava nos hieroglifos foi traduzido para o demótico do Egito Antigo e para o grego embaixo. Com esta pedra, eles conseguiram codificar todos os hieroglifos egípcios, né, da antiguidade. Então, foi assim neste caso. Também ocorreu no Irã, né, encontraram as inscrições de Berristum. Não sei se vocês já viram falar sobre as inscrições de Berristum. Lá existem textos também, inscrições numa pedra, inclusive tem as imagens dos Anunnakis, né, com a raça adâmica escrava ali naquela pedra, e foi traduzido também textos bem parecidos com essa pedra de Roseta. Porém, era escrita cuneiforme, né, que estava lá, e foi traduzido dentro da sequência dos textos para o elamita e para a escrita persa antiga. Né? A escrita cuneiforme babilônica foi traduzido para o elamita e depois para o persa antigo. As pessoas conseguiram depois traduzir a escrita cuneiforme a partir desses textos que foram encontrados com essas traduções paralelas com outros idiomas, outras linguagens, outros ícones, né? Então, mais ou menos foi assim que aconteceu em todos os povos, né? Na América do Sul também ocorreu a mesma coisa. Em todos os textos antigos, eles conseguiram traduzir dessa maneira.